De volta a acontecer a notícia, o meu convidado de hoje é o Dr. Tirs Montebello, presidente do Tribunal de Contas do município do Rio e vice-presidente da Atricom. Dr. Tirs, houve um encontro importante que foi o terceiro encontro nacional dos tribunais de contas na capital, Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Em linhas gerais, como é que foi esse encontro? Muito bom. Inclusive eu fui acompanhando até o colega presidente do Tribunal de Contas do Estado, o Dr. Jonas Lopes Carvalho Júnior, fomos lá, participamos de todo o processo, apenas voltamos na quinta-feira, porque a partir de quinta seria um passeio bonito, nós voltamos. Foi um encontro interessante. Esta matéria sobre a qual falávamos sobre o Conselho foi debatida, discutida. Outras matérias foram também, como o processo desse texto que foi discutido bastante aprofundadamente até pela comissão que foi formada, inclusive o professor Juarez Freitas é o presidente dessa comissão, que faz que nós deveremos aderir a esse manual de boas práticas que está sendo produzido já como um pré-projeto de lei de processo para os tribunais de contas do Brasil. Então, esses temas foram os principais. Houve algumas palestras lá filosofando sobre o sistema e tal, mas isso a gente já conhece bastante. Mas eu acho que fundamental, além do relacionamento que ocorre entre conselheiros, Ministério Público Especial e técnicos auditores, isso é muito bom esse entrosamento. Você tem ideia? Quando eu entrei para o tribunal, o técnico não entrava no elevador com o conselheiro. Isso há 20 anos atrás. A relação do técnico com o conselheiro era de uma distância abissal. Hoje não. A partir do programa de modernização do controle externo dos tribunais de contas do Brasil, houve uma aproximação muito grande. Então, hoje o conselheiro debate com o técnico, debate com o auditor, discute o tema com o auditor. Ele não recebe o processo formado e para formar o convencimento dele, não. Ele, determinadas matérias, ele vai lá e discute com o técnico. Legal, mas por que isso assim? Todos assim? Constroem juntos, né? Constroem juntos. Então, aquela distância que existia há 15, 20 anos atrás, eu acho que de uns 10 anos para cá eu vi uma mudança radical nisso. Eu testemunhei uma mudança radical, porque eu participo muito do processo associativo. Isso já é uma marca minha histórica. Eu fui presidente da Associação de Delegados de Polícia do Estado do Rio de Janeiro, sou da Abracom, sou da Tricom. Então eu gosto, eu vivo muito isso. Eu conheço os colegas quase todos do Brasil inteiro. Permita-me fazer a pergunta, o senhor está há quanto tempo no Tribunal de Contas? Estou há 19, faço 20 anos. E de lá para cá, o conhecimento da sociedade sobre o Tribunal de Contas evoluiu ou ainda tem muita coisa para caminhar? Não, mas evoluiu muito, amadureceu muito. Os tribunais amadureceram demais, muita coisa. As novas legislações, a lei de responsabilidade fiscal, depois de 88 também, as competências dos tribunais se agigantaram muito. Os tribunais, eu não tenho medo de errar, os tribunais de contas brasileiros têm o melhor quadro técnico da República. Não tenho dúvida disso. Hoje você pega o Tribunal de Contas da União, tem o melhor quadro técnico do país. Os Tribunais de Contas dos Estados e dos municípios têm os melhores quadros técnicos do país. Eu fiz concurso agora, nomeei 104 técnicos. Eu nomeei major do Exército, oficial da Marinha, oficial da Aeronáutica, engenheiro formado por São Paulo, pela Unicamp, pela USP. Pessoal de um alto padrão. Um engenheiro, um major do Exército, professor do IME. Então, você vê a qualidade do padrão técnico. Então, a este padrão técnico tem que corresponder um padrão deliberativo também muito alto. Não pode ficar distanciado do técnico. Tem que saber o que ele está fazendo, por que ele está fazendo. Porque hoje os tribunais entram em todas as áreas. A boa administração, a boa gestão, tem uma parcela muito grande da ação do Tribunal de Contas. Não como órgão sancionatório, como órgão punitivo. Sobretudo, muito mais e sobretudo, como órgão de orientação. Apesar de nós termos no Rio, na cidade do Rio, uma burocracia de altíssimo padrão. Historicamente, né? Distrito Federal, Estado da Guanabara, Estado do Rio de Janeiro. Então o município tem uma burocracia de primeiríssima linha. O Estado também tem. Agora, os municípios, às vezes, também têm dificuldades maiores, sobretudo os municípios grandes do Norte e do Nordeste. Então, você tem, os tribunais hoje têm escolas de contas. Escolas de contas também foi um tema que foi discutido, debatido, estimulado, instigado. Importante, capacitação é essencial. Tá certo.
Durante esse encontro que houve em Campo Grande, os representantes dos tribunais de contas fizeram um pedido ao Ministério do Planejamento para que haja continuidade do PROMOEX, que é o Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e municípios. Esse programa se encerra nos próximos meses, mas os tribunais de contas querem um prolongamento desse programa. Por quê? Esse programa, que é o Programa Nacional, 125 milhões de dólares, eu acho que foi o custo desse programa, é muito mais importante que o próprio investimento material feito, recurso financeiro feito, foi esse entrosamento que ele falava há pouquinho. A ligação, a aproximação, a discussão próxima do técnico conselheiro, do técnico com o Ministério Público. Então isso foi, as novas técnicas, o avanço das novas técnicas, isso tudo foi promovido por esses encontros. Hoje nós fazemos auditorias nacionais, Tribunais de Contas do Estado, município da União, fazem auditorias juntos, programam auditorias juntos. O nosso tribunal tem um trabalho sobre educação que é um padrão, excelente, espetacular. Você sabe a situação das 1.160 escolas do município de Janeiro, o tribunal conhece elas todas, em suas peculiaridades, instalações, condições até condições pedagógicas, o resultado do IDEB, enfim, isto é um processo que tem que se nacionalizar. Nós temos essa realidade, nossa local aqui, que é diferente. Tem uma cidade com 1.200 km², com todos os problemas de grandes estados. Mas quando você avança aqui numa tecnologia, você dá para o Brasil inteiro. Quando ele avança no Piauí, ele dá para o Brasil inteiro. Isso o PROMOEX faz esse tipo de entrosamento, esse tipo de promoção de conhecimento, difusão de conhecimento, difusão de técnicas novas, experiências novas. Isso é que eu acho que é fundamental. E a importância dos tribunais de contas, só para você ter uma ideia, você que está em casa, os tribunais de contas foram responsáveis pela fiscalização na aplicação de 500 trilhões de reais no ano passado. Ou seja, na fiscalização de todos os estados, creio, né, dos municípios, foi um montante total de fiscalização de 500 trilhões de reais. É um recurso muito grande. Lógico, você não tem uma fiscalização 100% perfeita, porque no tamanho do nosso Brasil não dá para ter uma dimensão continental. Mas eu digo o seguinte, o Tribunal de Contas ajuda muito a evitar esse escape de recursos e a promover a melhor gestão. Outra iniciativa que foi bastante discutida, além da criação do conselho, né, também houve a fiscalização, uma auditoria para fiscalizar a aplicação de lei de acesso à informação pelos órgãos públicos, que vem sendo muito discutida no judiciário também, é motivo de muita polêmica. Como é que está esse debate? É um dever nosso controlar isso. É um dever nosso controlar. Vem cá, por que a Secretaria tal não está cumprindo a lei dessa informação como deveria cumprir? Então, é um processo, é uma auditoria que se insere na auditoria normal. Ela não vai ser, na minha ideia aqui na cidade, ela não se insere não se faz uma auditoria específica para esse fim, mas se insere nas auditorias ordinárias ou extraordinárias ou resultado de demanda quando vierem as denúncias dos tribunais de contas. Então, isso é importante. Agora, nós temos que abrir a nossa porta também. Nós temos que abrir a nossa alma também. Então, o nosso tribunal, o que foi pedido foi oferecido àqueles que requereram acesso a alguma informação, as informações possíveis de serem dadas, porque aquilo tem uma classificação também. O TCM está enquadrado na lei de acesso à informação. E a TCM está, o TCE está, a gente tem feito isso. Entendi. Agora, diminuiu um pouquinho. No início da lei, porque a lei teve um prazo, teve um lapso para até entrar em vigor, né? Então, nesse período, logo que, acho que foi dia 17 de maio, o início da vigência, essa vacácio existente para que os órgãos se amoldassem, se preparassem para isso. Mas a demanda foi brutal. A demanda foi brutal, muito grande. Que prova que a sociedade quer saber. Quer saber. E os tribunais têm hoje os seus sítios, né, as suas páginas. Você entra no Tribunal de Contas do Município, tem tudo informação lá. Isso também abre os tribunais. Mas tem que haver mais interesse. Esses artigos 70 ao 75 são de fundamental importância para a República. São realmente. Eu, hoje, pela vivência, pela experiência, pelo período que tenho no Tribunal de Contas, eu reconheço que é um órgão essencial à boa administração. Agora, é desconhecido
do próprio Judiciário, do próprio Legislativo, do próprio Ministério Público e de si próprio. Entendeu? Não sabe a importância que tem esse órgão, a dimensão de suas atuações, de suas competências. É muito grande mesmo. Então, isso demanda também uma enorme responsabilidade. E como é que está a questão da rede de comunicação dos tribunais de contas? Que foi uma discussão também nesse encontro. Está se entrosando cada vez mais. Hoje você tem uma rede de controle e essa rede de comunicação interna. Está perfeito? Não. Tanto não está perfeito que foi discutido lá. Né? Mas eu acho que esse aperfeiçoamento, ele também precisa de ter um Promoex a instigar, a estimular, a fazer com que isso avance. Mas é importante isso. Quando os tribunais se cruzem, você vê uma empresa que ela é considerada inidônea no Pará, você não sabe aqui. No Tocantins, você não sabe no Pará. E às vezes ela tem atuação em vários estados mesmo. Entendeu? Então isso é importante que haja. E não é só nisso, não. É próprios gestores também. Gestores que têm problemas com o tribunal. Já, o problema, diga-se bem claro, já com trânsito em julgado. Não é sob suspeita disso, daquilo, não. Eu tenho muito cuidado com a preservação da imagem do gestor. Eu pessoalmente, tenho muito cuidado da inocência, né? Eu levo muito a sério isso. Isso não está sendo tratado com tanto carinho ultimamente por alguns órgãos, mas eu levo muito a sério, tenho muito cuidado. A honra das pessoas não tem preço. É certo. Então, houve julgamento, transitou em julgado por corpo deliberativo, aí é outra coisa. Para a gente encerrar, queria que o senhor falasse um pouquinho do prêmio Novitatis, que é uma espécie de incentivo, vamos dizer assim, de reconhecimento às boas iniciativas dos tribunais, é isso? Eu gostei muito disso. Quando o presidente do Instituto Rui Barbosa lançou isso, a inspiração foi de um colega da Tricom. Eu gostei muito, porque o Novitatis é o Inovare. É o Inovare do Tribunal de Contas. O Inovare da Justiça, então, né? O Inovare da Justiça e o Novitatis. Agora, isso vai demandar também, vai fazer com que haja uma participação grande da imprensa, né? A imprensa é fundamental na divulgação disso, na difusão desse prêmio. Os tribunais, boa parte dos tribunais, o nosso também tem os prêmios de monografia. E esse Inovare, ele é um prêmio de iniciativas bem postas, bem criadas, né? Bem inspiradas. E que a inteligência do homem não para, né? O ser humano tem que exercitar a inteligência. Então, quando você tem uma perspectiva de ser premiado nacionalmente pela Associação dos Tribunais de Contas e pelo Instituto Rui Barbosa, você, da própria casa, das próprias casas, sairão grandes ideias. Porque, olha, o pessoal tem muito talento. O pessoal dos Tribunais de Contas tem muita cabeça, muito talento, muita experiência, muita capacitação. Eles são muito bem formados. Especialmente agora, de uns anos para cá, os concursos públicos fazem que essa exigência seja muito mais rigorosa, né? Muito mais levada com muito mais seriedade. Né? Quero agradecer a participação do Dr. Thiers Montebello aqui no TCE Notícia. O TCE Notícia é uma parceria entre o Tribunal de Contas do Estado e a TV Alerj. Esse programa pode ser assistido no nosso site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.